Todo advogado luta contra o tempo, e eu posso te provar. Mas antes disso, eu quero que você vá lá, inscreva-se em nosso canal, dá um joinha, ativa o sininho para receber notificação de novos conteúdos e siga a Absoluto Gestão Legal. Vamos lá. Gestão do tempo e produtividade na advocacia. Essa é uma das principais dores que eu percebo na prática dos nossos clientes de mentoria, de consultoria e alunos dos nossos cursos. O que eu sei é o seguinte: nós temos uma grande dificuldade de estabelecer prioridades. E isso não é apenas dentro da advocacia, mas em qualquer área de atuação. Eu sei que a sua dinâmica enquanto advogado ela é muito complexa. Se você atua na advocacia consultiva e preventiva, se você atua com advocacia contenciosa, com litígios, independentemente da sua área de atuação, a dinâmica ela é muito complicada e com muitas tarefas para você fazer durante a sua jornada da advocacia. Você tem que produzir petições, você tem que fazer audiências, sustentações orais, diligências, gerenciar o seu escritório de advocacia, organizar as demandas internas e estruturação do seu escritório, entre elas a equipe, estagiários, membros da equipe como advogados associados, equipe administrativa, terceirizados, parceiros estratégicos, reuniões e mais reuniões, e tudo isso demanda tempo. Como você vai poder estruturar isso de um melhor modo? Primeiro ponto é você ter a consciência das atividades que você precisa gerenciar no seu escritório de advocacia. Lembre-se, você tem atividades de produção jurídica, mas o advogado novo milênio é um advogado também que é um empresário. É aquele que gerencia o seu escritório, é aquele que gerencia a sua carreira jurídica e tem atividades que elas ultrapassam a esfera da produção. Eu costumo dizer que a produção jurídica, ela de fato é o coração do escritório de advocacia. Toda a movimentação, todo o fluxo de tarefa do escritório de advocacia, ele depende também da produção das petições, da produção dos conteúdos que você vai levar para o seu cliente, que você vai apresentar na justiça, que você vai apresentar também nos órgãos administrativos, se atuar em alguma área que tenha essa perspectiva do direito administrativo ou de demandas que tragam uma abordagem consultiva, preventiva ou mesmo da advocacia extrajudicial. Essa luta contra o relógio é algo que a gente percebe que cada vez mais está intensificada. Vivemos numa geração onde a aceleração do conhecimento e a aceleração também das ideias é algo marcante. Hoje, nosso grande desafio não é você ter acesso à informação, não é você ter acesso ao conhecimento, é você conseguir lapidar e estruturar isso para melhores resultados. Daí, nós vamos aos pontos principais, aquilo que nos interessa e que pode nos auxiliar no melhor gerenciamento do tempo. Perceba o seguinte: existe um imperativo biológico que ele traz uma grande dificuldade para as nossas mudanças, que é o imperativo do mínimo esforço ou da economia de energia. O nosso cérebro, o nosso corpo, ele vai priorizar atividade de sobrevivência. Aquilo que está fora da nossa zona de conforto, aquilo que não é habitual, que você está acostumado a fazer e que tem grande facilidade, sempre vai ser colocado em segundo plano. É muito mais confortável a gente parar na frente da TV para assistir algum filme ou alguma série. É muito mais confortável nós fazermos alguma atividade que nós gostamos. E na prática da advocacia, nem tudo nós gostamos, mas precisamos ter a consciência que a procrastinação ela tem que ser afastada. Enquanto profissional, você precisa fazer aquilo que é necessário para o desenvolvimento do seu escritório de advocacia e para os melhores resultados. Você precisa fazer atividade de prospecção, relacionar-se com seus parceiros estratégicos, relacionar-se com grupos que possam ampliar as suas possibilidades de novas contratações de produtos e serviços jurídicos. Você precisa fazer as atividades diárias, as audiências, como eu já citei, as sustentações orais, a produção de peça,
o peticionamento, as reuniões internas com a sua equipe no escritório de advocacia, entre outros pontos que são de relevância, até mesmo a participação em órgãos de classe que vão ampliar o seu network de forma estratégica. Gerenciar isso é muito difícil, mas o primeiro ponto que tem que ser observado é o estabelecimento de prioridades. Compreender também o que são atividades urgentes, o que são atividades que podem esperar, aquilo que pode ser delegado, que uma grande dificuldade na advocacia hoje é aprender também a delegar. Às vezes, a gente se ilude achando que pode fazer tudo e que o outro não tem competência suficiente para fazer algumas demandas. E na prática, você pode sim delegar algumas atividades para a sua equipe, para o seu sócio, para o seu associado, para o seu estagiário, para um parceiro estratégico, para um terceirizado, mas é importante que você identifique o que de fato pode ser delegado. E o principal ponto é estabelecer o que precisa ser eliminado. Na ordem de prioridades, atividades que vão roubar o seu tempo, a sua produtividade, elas devem ser eliminadas. É importante que você pare para refletir que na dinâmica de trabalho, algumas coisas podem ser ladrões do tempo, sabotadores do seu tempo e da sua produtividade. Dentro dessa linha de raciocínio, além de uma autorreflexão e do estabelecimento de prioridades, existem algumas ferramentas. Eu gosto sempre de estabelecer nos meus processos de mentoria, nas minhas consultorias, essa dinâmica para que o advogado consiga refletir qual é o nível de impacto das suas atividades. Porque no dia a dia você tem atividades de baixo impacto, atividades de médio impacto, de alto impacto, atividades que são delegáveis e atividades que são elimináveis. É importante também que você compreenda que existem algumas ferramentas tecnológicas que podem auxiliá-lo também nessa organização. Existem alguns aplicativos, eu posso até citar para vocês alguns que são mais comuns, que eu percebo na prática, como o Trello, como o Notion, como o Asana, que são bastante utilizados dentro do exercício da advocacia. Técnicas como a Pomodoro, técnicas como você organizar a sua dinâmica e as prioridades do seu escritório voltado de fato para resultados, onde você vai estabelecer ali o que é que tem que ser feito, o que é que você está fazendo, o que é que já foi concluído e ter essa dinâmica de uma forma fluida para o seu escritório de advocacia. Advogado tem que começar a trabalhar de forma alinhada com o seu tempo. Ter essa visão que o relógio ele é democrático. Todos nós temos 24 horas no dia e o seu concorrente também tem a mesma dinâmica de trabalho que você. A diferença é a forma como você vai distribuir o seu tempo e como você vai melhor organizar as suas atividades, né? Essa democracia ela tem que ser utilizada a nosso favor, mas para isso é importante que eu tenha uma compreensão da realidade, que eu faça o meu planejamento, que eu execute e que eu não fique no marasmo achando que eu não posso mudar, eu não posso melhorar essa minha dinâmica de vida, porque a minha advocacia é uma advocacia que ela não pode ser evoluída, que ela não pode ser contextualizada com técnicas, com ferramentas de gestão do tempo e de produtividade. Com isso eu digo que o advogado ele tem essa dificuldade de gerenciamento de tempo, mas hoje nós temos muitas técnicas, muitas ferramentas e possibilidades de mudança de mentalidade para que o alcance de melhores resultados seja algo real. Com isso, fica a dica. Gerencie melhor o seu tempo e sua produtividade, busque compreender suas prioridades, tomar decisões que sejam assertivas, utilizar ferramentas que possam te auxiliar e focar nos resultados que você vai alcançar a médio e longo prazo, começando com pequenas ações. Das pequenas ações poderão haver grandes transformações. Fica a dica, vai lá se ainda não assinou o nosso canal, clica também no joinha e ativa a notificação para receber os nossos próximos conteúdos. Forte abraço e até breve.